Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre padres que amamos. E neste episódio, José Comblan. Olha aí, hein, Alexandre? Eita! Já teve bispo que amamos, papas que amamos, agora padres que amamos, né? Já teve outros padres que amamos e que falamos. Teve? Ah, sim, a gente já falou e tudo, mas não de maneira tão apurada como vamos fazer agora com esse belga que passou boa parte da vida aqui no Brasil. E nessa boa parte que passou no Brasil, fez muito bem às comunidades mais distantes. Foi um teólogo que trabalhou em lugares totalmente desconhecidos e tem uma inteligência e uma visão global de mundo que só ele mesmo. E, lógico, faleceu em 2011, uma perda, a gente já vai batendo carteira, mas é um baita teólogo também, né? E talvez, Pedro, é o primeiro padres que amamos que alguns vão falar assim, nós odiamos, e talvez nós vamos voltar aos 9 ouvintes. Pode ser que a partir de agora voltemos aos 9. Ei, então, eu sou o Alexandre Ferreira. Eu sou Pedro Luiz. Olha só, hein, a gente se justificando o tema. Esquecemos de colocar o nome no cabeçalho do trabalho, rapaz. Pois é, aí ó, não vai ter nem nota essa prova aí, hein? Vai dar nota pra quem, né? Mas é isso mesmo, olha, muita gente pede, acho que a gente poderia, antes do jogo rapidamente, muita gente fala assim, falem sobre a teologia da libertação. Para um dia a gente falar da teologia da libertação, é necessário que vocês entendam, ou que os ouvintes, a gente acredita que os ouvintes devam entender aquilo que é o contexto e aqueles que cercam as histórias que compõem a teologia da libertação. A teologia da libertação não é só o que os outros padres que não viveram e não sabem a importância dessa teologia falam. Ela tem outros contextos e outras histórias muito diferentes daquelas de que quem não viveu pode imaginar, né? E eu diria ainda que essa nossa escolha também de um dia fazer a promessa aqui de falar da teologia da libertação, mas de falar alguns nomes e apresentar algumas pessoas, é lembrar também que a teologia da libertação não está escrita em livros apenas, está escrito na vida das pessoas e na vida do povo. Sim, e na história da igreja, sobretudo da igreja latino-americana. Então, assim, muito do que se fala hoje de teologia da libertação não é teologia da libertação e é aquilo que o Alexandre falou. Isso não está escrito em livros, não existe uma formulação teológica da teologia da libertação. Existe um conjunto de contextos históricos e produções teológicas que, aliás, deixaram de existir. Eu estava lembrando hoje, Alexandre, a gente falava há pouco tempo sobre a escassez de teólogos e a teologia da libertação aqui no Brasil foi o último momento de grande produção teológica, né? Mas antes, vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo, dar uma respirada. Porque não vai ser tenso, vai ser um bom programa. Alexandre, é o seguinte, nós vamos hoje, eu prometi que ia caprichar e eu vou caprichar. Tá. Nós vamos responder hoje, eu te mandei aí o primeiro, testes da Capricho. Eba! Chegou, olha, só dias importantes. Olha aí. Mas isso animado pelo Alexandre que me mandou um teste da Capricho. Você fez aquele do lá? Hambúrguer. Eu comecei, mas tive que parar e não consegui retomar. Tá bom. Essa é a minha vida. Alexandre, o primeiro teste que a gente vai fazer da Capricho é que tipo de ovo de Páscoa caro e sem graça você seria. Por quê? Porque eu achei tão aleatório que eu falei, vai esse aqui. Vamos nesse. Vamos lá, olha lá. E aí vem o cabeçalho, né? Sim. Não faz sentido pagar R$60 por uma casquinha de chocolate tão fina que é melhor comprar um tablete mesmo. E aí, então, vamos lá. Que tipo de ovo de Páscoa caro e sem graça você seria? Primeira pergunta, Alexandre, fala sério. Você ainda compra ovo de Páscoa? Não. Tem aqui três opções. A primeira, só quando eu tenho que presentear alguém. Segundo eu, não. Tá cada ano mais caro, compensa mais comprar uma barra. O velho dilema, né?
E Com o certeza. terceiro, claro que sim, Páscoa só é Páscoa com ovo de chocolate. Eu não, A mi- e inclusive nessa Páscoa eu presenteei uma criança, abraço Vinícius, com um origami de coelhinho da Páscoa, com um monte de chocolate, porque era mais fácil do que comprar o ovo. Mais inventivo até, né? Sim, mais carinhoso eu achei. Pois é também. Vamos lá. Alexandre, pergunta 2 de 7. Escolha um ovo de Páscoa diferentão para experimentar. Abriu a caixa de Pandora aqui. Aqui o Alexandre vai bater os pinos, olha. Tem um ovo de Páscoa de coxinha, é o cochovo. E, cara, ele é empanado. Gostei, né? gostei. E é uma coxinha... Gente do céu. E aí tem o ovo de Páscoa de sushi, o suchovo. Né? E por fim... é feio. E por fim, o ovo de Páscoa de bacon. E eu tô vendo aqui, Alexandre, é mesmo um chocolate com um monte de bacon por cima? Parece que sim. Parece que sim. Parece ser gostoso, hein? Você tá querendo influenciar minha resposta? Certamente eu vou dar minha resposta. Sim. Dê a sua, vai, porque você é o averiguado hoje. É, o inquirido. Vamos lá. Eu vou de coxinha. De coxinha. Só pra dar disparidade, né? Também. Vamos lá, pode ser diferente. Eu vou no de bacon. Eu vou de coxinha que tá parecendo bonito aqui. Tá, mas será que ali, nessa foto que a gente... Esse empanado no formato do ovo é chocolate ou será que é coxinha também? Olha, a massa coxinha de por si já tem um formatinho ali que parece um ovo de um ovo. né, de Páscoa. Então, não tá longe. Não tem como errar. Você empana alguma coisa, coloca frango dentro bem temperadinho, pode ter até uma casquinha de chocolate em volta. Sim, qualquer coisa empanada e frito, em geral, fica muito bom. É verdade. Mas eu vou na de bacon só pra gente ver se dá resultado diferente. O que também não tem problema nenhum. Bacon em qualquer coisa, no chocolate, no sorvete. Sim. Perdoem os veganos aí, mas gordurinha de porco é gostoso. Vai, vamos pra próxima, Alexandre. Vai. Você realmente se importa com a qualidade do chocolate ou quer mais saber da lembrancinha que pode ganhar? Aí tem três perguntas. Você prefere o chocolate, a lembrancinha ou os dois, né? Lembrancinha, né? Quando Kinder eu era Ovo. criança, o barato era a lembrancinha. O ovo, Não é? eu nem lembro se eu comia. Chocolate surpresa, o que valia era o cardzinho que vinha, né? Sim, e o carrinho, às vezes, o bonequinho. Kinder Ovo. Então eu vou pôr os dois, né? Só pra dar disparidade, vai. Bom. Porque chocolate, até aquele da marca Negebauer era bom. Sim. Que era pura gordura trans, Sim, mas era sim. bom. O chocolate passava longe. Passava. Olha aqui. Escolha um ovo. O primeiro, o Drogon, o filhote da Daenerys, de dragão. O segundo, ovo frito. E o terceiro, ovo trufado. Eu vou escolher um ovinho frito. Aí Porque Daenerys me decepcionou. Aí nós vamos juntos, porque, olha, ovo frito Rapaz. Você sabe que no tempo que eu tava lá na Itália estudando, eu tinha um lanche que eu comia uma vez por semana, Pedro, que eu chamava de suicídio lento. Ai, lá vai. Essa é novo, vai. Anote aí. O que é necessário para fazer um suicídio lento? Você tem que fritar o ovo na manteiga e a parte você tem que fritar, dar uma tostadinha numa mortadela e depois você joga o ovo em cima da mortadela, joga umas fatias de queijo, e aí pode ser mussarela, né, em cima, e deixa a mussarela derreter. Enquanto isso você pega o pão e passa numa borda do pão, você passa manteiga. E na outra, aí se você quiser você pode colocar na chapa, né, pra dar aquela esquentadinha, ou só a manteiga mesmo. E na outra borda você passa polenguinho. E aí você coloca o recheio dentro, assim, ó. E eu falava que suicídio lento substituía um abraço de mãe, que tava longe, né? Mas eu gostei desse lanche aí, hein?
Olha, o queijinho derretido assim, ó, com o ovinho. O ovo tem que estar assim... quase mole, Pedro. Pra dar aquela explodida explodida na gema. Aí não. Ovo com gema mole não, mas um ovinho com queijo em cima é de fato uma delícia. Vai, chega, Alexandre, o povo tá ficando com fome. Terceiro, então. Qual ovo recheado tem mais a cara de enjoativo pra você? O primeiro, alerta de sensibilidade nos dentes. Parece aqui um ovo recheado de doce de leite. E aí, depois o segundo é dor de cabeça de tão doce que deve ser, que é aqueles ovos recheados com morango. Tipo aquela pasta de morango, né? E o terceiro, o preciso de água, de muita água, porque ele é recheado com leite condensado, trufado e uma Nutella aqui por cima, né? Rapaz, pra mim o mais enjoativo é morango. Eu vou votar no moranguinho. Eu vou votar no do creme de leite. Leite condensado. Leite condensado, isso mesmo. Doce de leite condensado. Essa coisa aí, né? Você tá falando o que é o primeiro da figura? O primeiro. É doce de leite, Não é creme de leite, é doce de leite. Doce de leite. Vamos lá. Doce de leite, docinho de leite. Terceira pergunta. Sexta pergunta, aliás. Escolha um ovo de Páscoa decorado. Aí o primeiro tem uma galáxia. Da galáxia? Parece os Guardiões da Galáxia. Já gostei. O segundo é um ovinho vestido de tricô, protegidinho do frio. Cachecol, meu Deus do céu. Quem é que faz isso? É coisa de mãe, né? Que põe roupinha. É bonito, mas não é prático. Não. Mãe que põe paninho em tudo, né? Tem paninho na garrafa, tem paninho pra cima do... Freira. As freiras também. Freira e mãe... gostam de um paninho. Elas gostam de um paninho. E aí põe paninho em cima do fogão, tem paninho em cima... Debaixo do santo. Debaixo do santo tem um paninho. Tudo tem que ter um paninho de tricô. E o último, floral, que é aqui né? Escolha um ovo de Páscoa decorado. Eu vou, em homenagem às mães e às freiras, o de tricô. Eu vou dos Guardiões da Galáxia aqui, que parece aquela arte de rua, sabe? Que o pessoal fica com spray jogando aquela arte que o cara já sabe tudo que vai precisar fazer pra terminar. Eu sei qual é. Rua 24 de Maio. Abraço, vendedor do apito de gato. Uma titia! Vamos lá. E aí, o último, qual é o melhor chocolate? Branco ao leite ou amargo? Eu vou de amargo. Vamos de amargo. Vamos lá. Amargo Agora tá calculando o resultado, hein? Calculando o resultado. Que tipo de ovo de Páscoa cara e sem graça você seria, Alexandre? Aquele tão fininho que é quase transparente, mas ainda assim custa os olhos da cara. É o mesmo caso que eu. Ou seja, somos seres superficiais. Vai um teste só, vamos pro tema, Alexandre. Vamos lá. Ovo fininho. Gostei. Fala, Comblan. En América Latina no hubo santos padres hasta 1950. La Iglesia en América Latina fue considerada sencillamente una extensión de la Iglesia de España y de Portugal. Y todo fue importado, todo copiado, con más o menos éxito. Los indígenas pocas veces lograron entender. Y también los ejemplos que recibían de los conquistadores no convencían mucho. Cuando el Papa fue a Bolivia por primera vez, entonces un jefe boliviano le ofreció una Biblia. Le dice: Señor Papa, le estamos devolviendo esa Biblia. En nombre de esa Biblia nos mataron, nos exterminaron, destruyeron todos nuestros pueblos. Váyase con esa Biblia. Y manifestaba, de hecho, la conciencia de muchos de los pueblos indígenas. Si fueron
cristianizados fueron por presión, por dominación. Claro que hubo Bartolomé de las Casas, que quiso dar la prueba de que era posible evangelizar a los indígenas sin presión, sin dominación, sin las armas, sin los soldados, porque la mayoría solo iban a los indígenas acompañados con soldados. Me dicen, no, me den una tierra y voy sin soldado, sin armas, sin nada, y van a ver los resultados. Entonces fue la región ahí de Nicaragua, Honduras, en América Central, y en pocos años convirtió estos pueblos justamente porque no tenía armas, no tenía presencia de España, no tenía todavía, eso no estaba ocupado, entonces mostrando, pero fue una excepción. José Comblan, nascido em Bruxelas em 22 de março de 1923 e falecido em Simões Filho, no Brasil, em 27 de março de 2011. Foi um padre e missionário belga e um dos maiores expoentes da teologia produzida na América Latina. Teve mais de 50 obras publicadas e traduzidas em vários idiomas. Suas principais contribuições foram na teologia do desenvolvimento, na teologia da cidade, na teologia prática revolucionária, na teologia dos direitos humanos e na chamada teologia da libertação. Também merecem destaque, e aqui é muito verdade, suas análises sobre a ideologia da segurança nacional dos regimes militares latino-americanos na década de 1970 e, pasmem, na mesma época também sobre o neoliberalismo. José Comblan é um dos padres que amamos e se você continuar ouvindo, você vai entender e descobrir o porquê. Não é, Alexandre? Olha, só essa biografia aí, né, essa trajetória já dá para perceber por que nós amamos Comblan. De certa maneira, Comblan é um exemplo de outros tantos padres e não tem como aqui nós não estendermos também essa fala para... Falando de Comblan, estamos falando de tantos outros que saíram lá do velho mundo e vieram para o Brasil e deixaram todo aquele aporte de um mundo totalmente diferente ou bastante diferente e abraçaram um jeito de ser e um jeito de ser igreja, somando força, né, Pedro? Abandonando um catolicismo que era mais de catequizar, de mostrar, olha, tem que ser assim desse jeito, e mostrando que não tem alguma coisa a se fazer na América Latina que a igreja europeia não dá conta, né? É preciso fazer desse chão aqui, e aí sempre que você vê um padrezinho por aí que tem um sotaque diferente, né? Não, sempre não, mas muitos deles vem no mesmo espírito e na mesma vontade de fazer acontecer que o Comblan veio, né? Sim, e já de saída, né, Alexandre, a primeira tensão que se causa, enquanto você falava, eu pensava, que são padres de um modelo de igreja europeia. E mesmo dentro da Europa existem modelos de igrejas diferentes, como mesmo dentro da Itália existem modelos de igreja diferentes. Certeza. O problema é que a gente acha que só há o modelo do Vaticano, não é? E há modelos eclesiais bem diferentes dentro da Europa e, como eu disse, dentro mesmo da Itália. E o José Comblan, enquanto você falava, eu lembrava, por exemplo, do Patrick Clark, não é? Eduardo McMahon, que eram padres irlandeses que vieram para o Brasil numa leva. Padre Neil. Neil, exato. Do Neil eu já tinha esquecido. Que são padres que vieram aí de uma leva irlandesa e que colocaram a vida aqui. Os caras só voltam assim uma vez a cada 2 anos para ver a família. E colocam o coração e a vida na missão. E mais do que isso, eles descobrem aqui um jeito de ser igreja latino-americano e brasileiro e tentam lembrar o povo que há um jeito de ser igreja, não é? Enquanto isso, a gente fica ali na mimesis, na tentativa de copiar um modelo eclesial que serve para a Europa.
mas não serve mais pra gente, não é? Ainda indo pra frente, senão a gente, né, vai se estender muito, e a tentativa é a gente despertar em você um pouco da curiosidade sobre a figura de José Comblan. O interessante é que o Comblan, ele veio pro Brasil, primeiro, é um cara com uma baita formação teológica, não é? Ele é da turma de Lovaina, e a turma de Lovaina é uma teologia de vanguarda. Ainda se faz teologia de vanguarda. Curioso que muita gente não gosta da teologia feita em Lovaina, né, Alexandre? Assim, primeiro tem que lembrar que Lovaina, até do ponto de vista histórico, Sim. é uma das sedes do saber da Europa. Sim. Né? Assim, tem uma história aí que é muito próxima ali de Paris e tal, e rivaliza de certa forma com Paris enquanto sede do saber, e do ponto de vista da teologia, é uma teologia de vanguarda mesmo. Sim. Às vezes, porque eu acho, Pedro, inclusive, que esse é o papel da teologia, né? Uhum. É tentar ir pra frente, porque se for pra repetir as coisas, então não precisa de uma ciência, não precisa de uma tentativa de atualização. Ou mesmo elucidar o que já está falado, né? Você fica como um cachorro girando atrás do rabo. O Juan Luís II, que é um teólogo latino-americano, costumava falar, por exemplo, do período patrístico. Um dia a gente tem que falar da patrística, não é, Alexandre? E ele falava que nunca houve tanta liberdade e um liberar-se para errar. Não é esse o termo exatamente, mas é assumir até a possibilidade de se errar teologicamente falando, quanto houve na patrística, que é ali o início das reflexões teológicas, século I, II, III, IV, V, outros esticam até o 8, na minha cabeça vai até o 5, né? Mas ele diz exatamente isso. E Lovaina, ela conserva esse vanguardismo teológico, né? Tem muita gente boa, Lucien Cerfaux, tem o Adolphe Guéchet, que acho que a gente já deve ter falado aqui em alguma vez, em algum momento. O Antônio Manzato, que é professor aqui na PUC, olha o bingo aí, né? O Antônio Manzato é formado pela Universidade de Louvain. Há muita gente boa mesmo que passou por essa universidade, que deu o título de doutor para o José Comblan. O cara é doutor em Bíblia, em Lovaina, na Bélgica, só para você não ficar perguntando onde é, Lovaina é na Bélgica. E o cara fez doutorado no Pré-Concílio, 1953, que é um outro contexto também, né, Alexandre? É um outro contexto de igreja, e você tem aí o papado de Pio XII, que tem lá as suas controvérsias e tudo, e tá tentando lidar com uma Europa esfacelada, né? Sim. Assim, tentando juntar os cacos da Segunda Guerra. E a igreja, de certa maneira, também está tentando rever o seu lugar no mundo. Inclusive, o discurso teológico, ele precisa ser questionado depois da Segunda Guerra. Porque um dos questionamentos é: onde é que está Deus, né? Sobretudo a teologia ou o pensamento judaico faz essa crítica. Onde é que esteve Deus em Auschwitz? Onde é que esteve... Na hora que o povo de Deus estava sendo dizimado, né? Sim. E aí você entende por que existe todo um novo discurso teológico sendo feito, mas também algumas pessoas que vão se arraigar às coisas antigas para dizer: sabe por que aconteceu essas coisas? Porque o mundo esteve libertino demais, porque se deixou entrar certas ideias espúrias, a sã doutrina. Então é um pêndulo aí, ou um choque para tentar chegar aí um novo paradigma, né? Uns que estão puxando a coisa para frente, outros que estão tentando voltar ao que era antes. Lembrar dessa tensão que o Alexandre falou e que se torna muito importante mencionar, havia ali um movimento de tensão que vem desde Pio IX, lembra lá? Pio IX foi um papa que escreveu uma carta, na verdade uma encíclica chamada Quanta Cura, e a Quanta Cura tinha os sílabos, e dentro daquilo era um verdadeiro divórcio com a modernidade. Lembrando que Pio IX foi papa aí no final do século XIX. Não é? E havia essa galera que pensava muito como Pio IX, que ainda se apegava nesse modelo de igreja. Pio XII tinha um pé ainda nisso, apesar de que ele conseguiu
olhar mais à frente. E, por outro lado, vinham movimentos populares muito fortes dentro da igreja. O pessoal fala que, às vezes, a participação popular ela não faz muita diferença, mas ela faz sim. À medida que ela vai fazendo e virando movimentos mais fortes, como uma grande bola de neve, ela vai fazendo também pressões dentro da igreja, como o movimento bíblico. De imaginar, se falava que o leigo, que não fosse padre, não fosse clérigo, não podia ter acesso à Bíblia, e o movimento bíblico traz a Bíblia aí para o estudo, para o centro de estudo. O movimento litúrgico, que se falava que se devia rezar a missa na língua vernácula, sendo que até então havia ali, de maneira muito forte, muito arraigada, o rezar em latim. Então a igreja vivia essa tensão, e é justamente nessa tensão, pré-concílio, que o padre José Comblan recebe o doutorado dele. Depois, não é, Alexandre? Ele vem para o Brasil. Isso acontece em 58. Olha, quando o Brasil tinha sido campeão, na primeira vez que foi campeão na Copa do Mundo que o Alexandre nunca criticou, nunca falou mal de futebol. Então ele vem para o Brasil nessa época. E há um detalhe interessantíssimo, não é, Alexandre? O motivo pelo qual ele vem pelo Brasil, proposto pelo Pio XII, então, né? É em obediência ao Papa. Sim. E ele vem ao Papa motivado pelo documento Fidei Donum. Alexandre, explica o Fidei Donum aí, vai. De uma maneira bem grosseira. O Fidei Donum influenciou diretamente na eclesiologia do Brasil, porque convocou esses padres da Europa para virem atuar nesses lugares onde faltava padre, né? Então, América, ou Américas, África, tinha esse apelo. E, para além disso, existia também essa preocupação com o avanço do comunismo. Olha aí, tá vendo com só? um modelo de sociedade sem Deus. Então, o Papa Pio XII se colocando, então, aí já nesse contexto de Guerra Fria, assumindo o papel de somos contra o comunismo, porque, de fato, naquele contexto também de Europa, era isso, né? Ou você se aliava ao comunismo e aí perdia toda capitulava, né? Essas características, digamos, cristãs da sociedade, ou você assumia o lado do capitalismo, né? Que parecia, no primeiro momento, que estava garantindo pelo menos a liberdade religiosa. Né? E é curioso isso. O Comblan vem nesse contexto, né? Primeiro, em obediência ao Santo Padre. Segundo, ele vem para um trabalho missionário na escassez de sacerdotes. E terceiro, ele vem com a missão de ajudar a igreja naquilo que era, dentro do contexto histórico, um combate ao comunismo. É triste, eu fico imaginando depois chamarem o José Comblan de comunista, né? Pois é. e de colocarem ele e os padres da teologia da libertação um pouco nesse balaio. Alguns sim, mas entender a história é de extrema importância para a gente não sair falando besteira e não sair dando orelhada. Alexandre, só uma coisa que você falou e que eu repeti agora na introdução e que vale muito a pena a gente ressaltar antes da gente ir para os despatrocinadores. Do tempo que eu sou padre, eu nunca vi um teólogo da libertação falar mal de bispos e padres. Aliás, Leonardo Boff, que foi um dos teólogos da libertação, quando ele foi ordenado que ficasse em silêncio, ele ficou. Assim o fez. Como fizeram muitos outros. Quando João Paulo II pediu para Dom Helder Câmara parar de viajar, ele parou. Hoje, a gente na internet, padres, leigos e até bispos por detrás dos panos, que suscitam católicos a falarem mal do Papa, a falarem mal de bispos, fazendo aquilo que nunca um teólogo da libertação fez. Porque uma coisa que esses teólogos do tempo de teologia da libertação ou teologia do povo fizeram, sempre foram ser fiéis àquilo que era o magistério e a hierarquia da igreja. Hoje, esse neoconservadorismo que existe é capaz de vender e colocar até o Santo Padre na forca
em nome de uma falsa moralidade e, na verdade, de projetos pessoais de igreja. Pronto, falei. Aí, vamos desfaturar e já voltamos. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Oh, 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 oh. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitiza alegre, siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mapuey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Ay, la, 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 la. Ay, la, la, la. Ay, la, 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 la. Ojalá que llueva café, pa' que en la realidad no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Hidalgo oigan este canto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que todos los niños canten este canto. Ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. Nós estamos hoje falando sobre o padre José Comblan, uma das grandes mentes do nosso país, né, dos nossos meios acadêmicos, teológicos aí. É belga, mas o coração é brasileiro e a sua teologia foi muito feito aqui e conosco. E aí o Pedro falava, né, de padres que criticavam, né, ou melhor, padres que hoje criticam outros padres, criticam bispos e chegam até a criticar o Papa, porque dizem que amam a igreja e querem o melhor para a igreja. Sim. E aí eu pensava assim, mas será que os padres no tempo da teologia da libertação fariam isso? Aí é que tá, né, Pedro? Porque a teologia da libertação e a teologia de José Comblan e a teologia latino-americana, ela preza pela pessoa, né? Uhum. Então, assim, parece que é mais difícil você querer falar das pessoas ou defender as pessoas e propagar o ódio e fazer um discurso através do ódio. O que não acontece quando você está defendendo instituição, quando você está defendendo
propriedade, você tá defendendo status quo. Sim. Então, eu acho que o primeiro corte aí, epistemológico, se a gente pode falar assim, é porque a teologia da libertação e a teologia latino-americana, ela quer ser passional. Sim. Além de tudo, ou primeiro que tudo. E essas outras teologias, sobretudo uma certa teologia ultramontana, aí conservadora, quer defender uma hierarquia, quer defender uma tradição que ela nem sabe o que é. Mas quer defender uma hierarquia que satisfaça ao seu modo de pensar. Justamente. Né? E se a hierarquia ela favorece algum tipo de preconceito, ou se pelo menos ela seja a base para que se construa, não que a hierarquia seja, mas se a base do pensamento ela é utilizada para você construir algum tipo de sectarismo, aí se utiliza. E religião que é sectária não é religião, bicho. E tem que lembrar que hierarquia, no contexto de cristianismo, e só existe uma, Pedro. Né? Assim, e se não for isso, tá errado. Hierarquia, depois de Jesus Cristo, você só entende a partir do lava-pés. Sim, do serviço. Perfeito, Alexandre. O Papa é o servum servorum Dei. Sim. Né? Sim. E o Papa Francisco nos lembra isso o tempo inteiro. E talvez E seja... se você é Papa, ou melhor, se você é bispo, se você é padre, não entendeu isso, volta para os livros que você... e volta pro evangelho que você tá perdendo alguma coisa importante aí. Indubitável. Eu tô batendo palma aqui pra você nesse momento, verdade. Não, e é real mesmo, não é? O ponto de vista é do serviço, e é imitar a Cristo, servidor da humanidade. Esses que sentem saudade, e aqui a gente termina a sessão, tem que acabar disfarçado, né? Não, porque no fim não porque no fim não tem que acabar. São expressões de eclesiologia. A gente não tá... Né? Fazem parte da igreja, claro. Mas precisa avançar um pouco mais, ou como disse o Alexandre, precisa voltar a algumas casas e ler um pouquinho mais, porque triunfalismo não existiu nem com Jesus Cristo, e quando a igreja foi triunfalista, foi difícil, foi um momento difícil que tem que pedir desculpa até agora. Alexandre, vamos pra frente, vai. Vamos lá. Agora eu vou pôr a vinheta do Tem que Acabar. Faz de conta que a gente tocou lá na frente. Peraí. Tem que acabar isso aí, mas tem que acabar. Tem que acabar. Tem que acabar. Eu acho mesmo que Já tem que passou acabar. da hora de acabar, já. Tem que acabar reverso. Depois, o Comblan veio pro Brasil. E eu tenho... Primeiro assim, eu vou dar uma carteirada aqui. Eu faço parte de um grupo de pesquisa do José Comblan. Porque o meu orientador orienta esse grupo e um pouco eu acabo fazendo parte ali. E você vai conhecendo um pouco dos escritos de cartas, sabe? Questões pessoais do Comblan. E ele é mandado aqui para São Paulo, mais especificamente para Campinas. E ele chega aqui em 58. E nas cartas que ele escreve, Alexandre, ele já mostra uma visão global, assim, fora do comum, porque ele critica, ele falou, olha, eu vim para ajudar, e eu acabo de perceber quando eu chego aqui que não há nenhum planejamento. Não há nenhum planejamento para o que a gente precisa fazer. Não há. Vamos colocar os padres belgas para dar aula. Beleza. Mas o cara acaba ficando solto pastoralmente falando. Porque quem quer ser padre... Ele não quer ser padre para dar aula. Ele quer ser padre para ser padre, né? Para agir na pastoral. Sim. E é o que acontece com o cara. O cara vem para formação, que é uma parte dificílima de ser sacerdote, e vem dar aula. Ou seja, no fim das contas, o cara não consegue ser padre. Ele fala, olha, não planejaram nossa vinda, faltou planejamento. É como a história do Francisco o de Assis, né? Que Deus teria dito para ele, olha... Jesus, né, vai reconstruir a minha igreja. No caso do Comblan não tinha nem pedra perto, né? Vai, constrói minha igreja aí. Mas, Senhor, cadê o material? Mas essa foi o maior problema, o maior entrave na vida do Comblan. E aí surge uma outra questão. O cara chega com todo o gás para trabalhar, é mandado para dar aula, lógico, com doutor em teologia. Numa época em que você tem poucas vocações, você vai dar formação de qualidade. Mas o cara quer ser padre, quer atuar ali. E o que acontece? A juventude operária católica vai ganhando o coração dele
e ele acaba sendo assessor diocesano, ou seja, assessor ali, assistente, melhor dizendo, da Juventude Operária Católica. E aí, Alexandre, as pessoas ouvem Juventude Operária Católica e já acham que é movimento trabalhista comunista, né? Mas aí você se engana, porque a Juventude Operária Católica, olha, ela vem muito antes até do próprio Concílio Vaticano II, não é? E de certa maneira, você falar em Juventude Operária Católica e comunismo nos lembra que o cristianismo já está nessa batalha pelos direitos e pelos direitos humanos há muito tempo. Sim. Né? Eu diria até antes mesmo do comunismo, né? Antes do trotskismo e todos esses movimentos de esquerda. E se você for pegar, né, por exemplo, ali na Itália, o Partido Católico era quem puxava as críticas sociais e tudo, e aí quando vem o comunismo e o anarco-comunismo e tudo, de alguma maneira vem para ser um contraponto ao catolicismo. E aí quando veio o fascismo, é um outro contraponto, assim, meio que para tentar emancipar uma luta que é nossa há muito tempo. Sim. E aqui no Brasil, nós poderíamos dizer que a Juventude Católica é quem puxava o bonde mesmo. Né? Antes mesmo de existir um comunismo aí organizado de fato, quem primeiro se organizou foi Juventude Católica Operária, foi o movimento operário católico. Então, quando o padre José Comblan vê nesse movimento, de fato, aquilo que está acontecendo no mundo inteiro, e no fim é isso, né, Sim. Pedro? Não é uma coisa só isolada, no mundo inteiro, e dá um suporte, de alguma maneira também, de formação para esse povo. Isso é prova de que era o que precisava ser feito, no fim das contas, naquele momento, né? Sim. Lembrar que a igreja fala, o principal trabalho da igreja sobre a questão trabalhista, ela é bem contemporânea a Marx, olha aí, não é? Que é a Rerum Novarum, escrita por Leão XIII em 1891. Ou seja, esses movimentos de preocupação com trabalhadores, eles existiam concomitantemente, né? E os católicos esquecem dessas questões, exatamente por isso. Porque olham só para um lado e esquecem que a igreja, em paralelo, na caminhada histórica, fazia algo bem parecido, não é? Existe a doutrina social da igreja que trata sobre essas questões, mas se perde justamente porque a gente, com medo de achar que tudo é ideologia, fica cego àquilo que são resoluções e propostas da igreja e que revelam muito da própria caminhada histórica do seu tempo, né? Mas, Alexandre, indo para frente aqui, né? O Comblan depois vem dar aula em São Paulo, aqui no Studium Theologicum, que virou depois Escola Dominicana de Teologia e que infelizmente fechou. Os dominicanos já não têm mais faculdade aqui na capital de São Paulo, mas deu aula pra gente muito, mas historicamente muito importante. Bom, a Ivone Gebara, que é aí, talvez um dos maiores nomes de feminismo. Maior teóloga brasileira. Pois é, maior. E assim, há quem concorde, há quem discorde, mas a mulher é inteligente, pá, chuchu, bicho. Muito, Sim. muito, e você muito. não pode negar o vigor da produção de Ivone Gebara. E mesmo aquilo que é a história da própria congregação dela, né? As cônegas de Santo Agostinho são assim... olha, eram heroínas sem capas, viu? muitas mesmo. Até parafraseando as meninas aí que fizeram um podcast nosso. Aliás, abraço, hein? Quando é que a gente tá na novena já, né, Alexandre? Esperando já. que saia. Depois ele deu aula pro Frei Beto, que do ponto de vista literário e teológico tem uma elegância fora do comum, a quem concorde, a quem discorde, eu acho bem bacana. E Frei Tito, que é um mártir católico da época da ditadura militar, que aliás ajudou a desencadear todo o movimento ali junto com Vladimir Herzog da retomada da democracia, né? O Frei Tito foi um dos que encabeçaram essa luta de Dom Paulo. Alexandre, depois ele acaba indo para o Chile, nesse meio tempo vem a ditadura militar no Brasil e ele acaba ficando por lá, né, dando aula no Chile. Aliás, no Chile ele é muito conhecido, muito querido, mas Dom Helder Câmara chama ele de volta para começar aquilo que é talvez a parte mais especial de José Comblan. Não é a produção teológica, mas aquilo que é o trabalho pastoral e teológico dele, quando ele vem para o Nordeste, né?
Eu diria ainda que é sintomático, né? Comblan sair do Brasil pra ir pro Chile e no fim saiu da frigideira e caiu direto no fogo, né? Porque lá também vai sofrer na mão do Pinochet, né? Ou seja, entra na mira do Pinochet, né? Do ditador chileno. Eu acho que soma-se, né? As experiências. No fim, Deus vai empurrando Comblan para fazer essas experiências, para fazer também essas conexões. E aí, quando ele vai para Recife, ele tem uma visão não só de Brasil, mas de América Latina muito refinada, porque tá num polo também de dureza de perseguição muito grande, que é o Chile, né? Sim. Aqui, eu creio que para a gente entender a importância do José Comblan nesse ponto da história dele, a gente tem que recorrer a um sujeito chamado Padre Ibiapina. O pessoal fala muito de Padre Cícero e mesmo as questões do Comblan, mas há um sujeito chamado José Antônio de Maria Ibiapina, que morreu em 1883, que foi, na verdade, o precursor de uma teologia da libertação, se a gente pode dizer 1883. Ele nasceu em 1806 e faleceu em 1883. Lembrando que a Rerum Novarum, que fala do mundo do trabalho, é de 1891. Não é? E qual era a jogada do Ibiapina? Primeiro, ele era um cara extremamente inteligente. E o Ibiapina tinha um trabalho de, numa obra missionária, percorrer a região Nordeste em missões evangelizadoras, mas sobretudo criando igrejas, casas de caridade, mas começou a ensinar técnicas agrícolas aos sertanejos. Não é? Uma atuação que inspirou depois o Padre Cícero, o Antônio Conselheiro. Pois é. Aliás, dizem que o jeito que o Antônio Conselheiro falava, a saudação louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecidíssima no Nordeste, é o prefixo nordestino. Isso tudo é ensinamento ou herança do Ibiapina, que foi um cara que passou pelo Nordeste libertando o povo, ensinando o povo a viver a partir de uma libertação própria, não de uma dependência, né? É uma figura ímpar o Padre Ibiapina, né? E volta a essa questão do próprio José Comblan de chegar aqui no Brasil e falar assim, mas tem tudo por fazer. É a mesma experiência do Padre Ibiapina, no fundo também a mesma experiência de Padre Cícero, que você vê um povo que não tem nada, que até aquele momento, e eu poderia dizer até este momento, né, ainda tem tudo por fazer, e que as autoridades ou as pessoas mais esclarecidas no fim, olha para esse povo com um olhar de desesperança. Sim. E o Padre Ibiapina e depois o Padre José Comblan fazem a opção, e no fim a opção preferencial pelos pobres é esta: eu não vou deixar essas pessoas sozinhas. Né? Aquilo que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Não vou fazer por eles, mas vou fazer com eles. E é daí que parte o seio da teologia da libertação. De novo, a gente não está falando de teologia da libertação. E a gente está usando o termo teologia da libertação porque está na cabeça de todo mundo. Mas aquilo que depois definem como teologia da libertação tem raiz no Ibiapina, tem raiz no Cícero Romão Batista. E aí o Comblan, quando vai para o Nordeste, porque até então ele está aonde? São Paulo, Campinas, vai para o Chile, depois retorna. Adivinha quem chamou o Comblan para o Brasil? Dom Helder Câmara, né? Lógico. Lógico. Essas histórias se cruzam, né? E quando ele chega no Nordeste, ele percebe essa realidade e ele começa a ser um neo-Ibiapina ali. Né? E desenvolve aquilo que é chamada a teologia da enxada. Porque ele era um cara bom, extremamente culto, muito bem preparado, um doutor em teologia, um doutor em Bíblia, e precisava ensinar um pouco daquilo que é a teologia para o povo. E fazia isso a partir da chamada teologia da enxada. Eu entendo assim a teologia da enxada, Pedro. Uma teologia de inserção, né? É você fazer a teologia a partir da realidade do povo. Que você pode trazer isso para São Paulo. Foi aquelas experiências, por exemplo, no período de formação aqui da arquidiocese, onde os seminaristas, estudantes de teologia, moravam
praticamente nas favelas, nas periferias, e ajudavam o povo nas suas questões de organização da vida diária. Então, por exemplo, aqui em São Paulo não teve teologia da enxada, mas teve muitos seminaristas que ajudou a fazer posto de saúde, a fundar creches. Então você vê aí em São Paulo hoje, por exemplo, o Bom Parto, né, um centro social aí que ajuda a cuidar de milhares de crianças. E da onde vem? Vem dessa mentalidade de que não basta você estar estudando a Bíblia ou estudando as coisas de Deus, mas é importante que você arregace as mangas e se envolva com as coisas do povo. No Nordeste, teologia da enxada, era você pegar na enxada também, ou conhecer ali o trabalho do povo do campo, do povo campesino. Sim. E o mais bacana, porque isso desemboca também naquilo que é uma marca registrada do Comblan, que é exatamente ficar muito ligado à cultura popular e se desligar daquilo que são os conceitos abstratos, filosóficos. Porque para fazer teologia, muitas vezes, você acaba recorrendo a conceitos filosóficos, abstratos. Tenho professores aqui que quando começam a dar aula, se você não mantém uma concentração ao máximo aqui, capaz de você se perder, né? E uma característica do Comblan, além... A produção teológica dele era gigantesca. E há gente na academia, eu já vi gente que o critica na academia porque diz assim, olha, o Comblan a gente não gosta porque ele não cita, não tem muita nota de rodapé. De novo eu volto àquela questão lá do academicismo, né? Não tem tanta nota de rodapé, não tem tanta referência bibliográfica, mas a característica do Comblan é fazer teologia de modo acessível, para o povo mais simples. Esse sempre foi o trabalho do Comblan. E a genialidade dele está exatamente aí, não é? Que é tentar traduzir a grandeza do pensamento teológico para aquilo que é mais palatável ou dentro da realidade do povo no dia a dia. Isso vem da teologia da enxada. E aí você entende também o contexto ou o conceito de libertação como esse libertar-se de alguma coisa que, na verdade, não está ajudando na sua vida. O que é a liberdade, né? A liberdade, do ponto de vista epistemológico, é você libertar-se da ignorância, é você libertar-se dos preconceitos. E quando você aplica isso à teologia, primeiramente, né, Pedro, se trata de uma libertação da teologia. Sim. Antes mesmo de você falar de uma teologia da libertação. Sem dúvidas. E aí vale para tudo quanto é estudo. Porque se você ainda está preso a um estilo de pensamento que ele só serve para você galgar degraus numa sociedade, o que vai acontecer? Você conseguiu o seu diplominha, você vai usar isso para fazer com que as pessoas que não conseguiram continuem mais abaixo que você. Você conseguiu o seu dinheirinho, você vai dar um jeito de, olha, agora eu cheguei aqui na crista da onda, ou cheguei no topo da pirâmide, o que eu vou fazer? Eu vou pisotear naquele que tá embaixo. É a frase do Paulo Freire, né? Que se a educação não é libertadora, aquele que é oprimido tende-se a se tornar depois no poder um opressor, né? Um opressor, um novo opressor. Sim, sem dúvidas. E o Comblan é um exemplo disso, porque não um exemplo de virar opressor, mas de libertar, porque é um cara que se meteu lá pro fim do Nordeste, né? E ficou por lá. Lógico, ele acabou voltando de novo ao Chile. Ele tem esse intercâmbio Chile-Brasil. No Chile ele é muito querido, muito reconhecido do ponto de vista teológico, mas é interessante como ele pegou esse saber dele e foi lá pro fundo. Foi lá para longe, não é? E justamente por lá para longe é que ele acabou ficando, eu acho que fora dos grandes círculos de produção teológica, justamente também porque ele fez uma opção pelo povo, não é? Ele fez uma opção por educar o povo mais simples. Eu acho que isso vale a pena se colocar aí em evidência, né? E o que leva a você pensar que, no fim, isso é um problema ainda hoje, Pedro. É um problema para nossa teologia e para nossa vivência enquanto cristão católico. Porque é difícil você ver um católico que conhece a sua fé a fundo,
Porque sempre lhe passam de que a fé é uma coisa complicada, as coisas de Deus é uma coisa de outro mundo. E, no fundo, o esforço desses homens, como Comblan e até do próprio Paulo Freire, que não foi teólogo, mas foi um educador do povo, é você mostrar que não, né? O que nós temos como instrução, o que nós temos como conhecimento deve servir para a sua vida, né? E a sua própria vida tá cheia de conhecimento. E, no fundo, o trabalho é você casar isso, né? Sim. Dar a Bíblia na mão do povo, Sim. né? E falar pro povo, tá vendo essas histórias aqui? A história de Moisés, a história de Elias, a história de Isaías, A história de Jesus, né? a história de Jesus, a história de Paulo, são a história de pessoas como você. Sim, sim. Não é à toa, por exemplo, que lá no Heliópolis, o lugar que eu trabalhei, o Alexandre também, quando eu adorava fazer essa pergunta, Alexandre, perguntava para as lideranças antigas, do final dos anos 80, anos 90, qual o seu livro da Bíblia favorito? A resposta de todos era a mesma. Padre, o meu livro favorito é o Êxodo. E aí eu perguntava por quê? É porque é a mão de Deus que liberta da escravidão. E gente que lutou por moradia, gente que lutou por uma vida melhor, gente que hoje tem um pé na renovação carismática católica, mas que trabalhou e respeita e entende toda a luta, porque também lutou. E não há incongruência entre uma coisa e outra, não é? Para quem tem um espírito largo, para quem tem um coração eclesiologicamente falando parecido com o de Jesus Cristo, consegue entender e comungar todas essas coisas. E é bonito exatamente isso, o que é a herança desse tipo de teologia, a teologia da libertação. Dizer, o livro que identifica a história da minha vida é o livro do Êxodo. Isso é de uma beleza fora do comum. Fora do comum. Alexandre, mas além de uma teologia popular, havia algo de muito refinamento no Comblan. Eu acho que já está dando tempo também, não é? Uhum. Que é, para mim, uma das obras principais dele, que é A Ideologia da Segurança Nacional. Eita. Que é um livro do Comblan. Eu vou te mandar o link aí, acho que a gente poderia tentar colocar esse link no post. Certo. Que é um livro que fala sobre as ideologias que cercam as ditaduras militares latino-americanas entre os anos 60 e 70. E a crítica que ele faz é exatamente essa, não é? Em nome de uma chamada segurança nacional, você tolhe, por exemplo, os direitos humanos. Você tortura, você prende, você faz se perder não, mas em nome... Aí retomo de novo a cultura do medo, não é? E porque eu tenho tanto medo que eu abro mão de algumas seguranças, de algumas coisas. Essa, talvez, na minha opinião, é a obra que mostra o quanto o Comblan vai muito além da teologia popular. Vai muito além. Ele tinha uma capacidade de análise de conjuntura, ele falava muito sobre isso, esse termo, os sinais dos tempos. Sim. E ele repetia muito isso. Há um artigo dele, se eu não me engano, numa revista eclesiástica brasileira, que ele falava: os cristãos perderam o olhar para enxergar os sinais dos tempos. E o que é os sinais do tempo? Análise de conjuntura, não é? A gente perdeu essa capacidade. E esse livro, eu te mandei aí, talvez seja a maior demonstração exatamente disso. Da visão abrangente que ele tinha e de como você vende, em nome da segurança nacional, soluções que vão desbastando questões básicas de direitos humanos. Depois a gente põe isso em confluência com a Naomi Klein, não é, que fala da doutrina de choque. Depois você põe isso em confluência com o Brasil atual, que elegeu o presidente que elegeu, com discursos cada vez mais absurdos, com atitudes cada vez mais distópicas, com promessas que com certeza vão prejudicar muito mais o povo simples do que o povo rico, e você consegue vislumbrar todo esse pensamento num livro de Comblan sobre essas doutrinas e sobre a doutrina das seguranças nacionais, ou doutrina, melhor dizendo, da segurança nacional. Gênio e desconhecido, né? Ouvindo você falar do que significa a ideologia da segurança nacional, eu fico pensando, Pedro, que esse tipo de ideologia, ele trabalha com uma ambiguidade que ela é perversa e que
utiliza muito da boa-fé do povo pra ferrar com o povo. Sim. Porque, no fundo, você chega com essa história e ela é básica. O golpe de 64 é pautada nessa ideia Sim. de que você vai proteger a nação, você vai proteger o país. E, de certa forma, tá protegendo mesmo. Sim. Né? Tá protegendo qual país? Tá protegendo o quê? Tá Sim. protegendo a propriedade. Tá protegendo aqueles que estão no topo da pirâmide. Sim. Porque, no fim das contas, é disso que se trata. Sim. Né? Porque quando a coisa começa a estremecer, quando o povo começa a se agitar, alguém tem que ir lá e tem que fazer alguma mágica que faça o povo ficar quieto. E aí você percebe que no país nós estamos vivendo exatamente o mesmo problema que aconteceu lá no começo da ditadura, né? As pessoas estão te vendendo uma história, uma ideia de que, olha, o país está passando por um momento caótico, o terror do comunismo. Mas quando você vai olhar no tintim dos tintins, quando você olha índice de desenvolvimento humano, você olha até o PIB, Sim. que é uma ideia capitalista, você vai perceber que o que esses caras estão lutando? Sim. Sim. Para manter a desigualdade. Sim. Você pega ali, Alexandre, teóricos de economia da época dos anos 60 e 70, em que se alardeava crescimentos de PIB astronômicos, mas você pega os estudos posteriores e você vê que o povo mesmo se ferrou, assim, grandemente. Eu tenho um artigo que está em vias de ser publicado que faz um estudo exatamente disso, não é? Eu tô muito babaca, hein, bicho? Nossa, agora eu me achei, né? Mas é que eu tava retomando justamente, você retoma o Stroessner no Paraguai e falava, olha, crescemos tanto por cento, sim, mas 1/4 da população do Paraguai ainda está, 1/3, melhor dizendo, está numa zona de pobreza terrível e sobretudo os indígenas. Pois é. Nos anos 70, o Brasil falava de um crescimento aí, ninguém segura essa nação, mas a discrepância entre pobres e ricos aumentou significativamente. Então são promessas e números que, na verdade, não significam muita coisa naquilo que é o mais tangencial da vida. E o Comblan percebeu isso, e as obras do Comblan, em geral, fazem esse tipo de denúncia, não é? Mas mostra a grandeza do macro e do micro do pensamento desse cara que era um baita teólogo, um baita padre e um baita cristão também. E aí, né, lembrando que, por exemplo, a Ideologia da Segurança Nacional, o livro do Comblan, não é um livro de teologia. Não, né? Não é. É um livro, talvez, aí de filosofia, de sociologia. Mas que, então, assim, quem quiser criticá-lo e chamá-lo de herege pode chamar, mas no fim das contas não é disso que se trata. Sim. Se trata de mostrar que a realidade, quando ela é dura, não dá pra você ficar no discursinho abstrato e alienado. Porque se você vai ficar falando de teologia, se você vai ficar falando da curvatura da asa do anjo... Sim, do báculo, da quantidade de fumaça, né? De quantas voltas você tem que dar na igreja no cerco do Jericó. Meu, você tá vacilando, assim, pra não dizer que você tá sendo um instrumento do opressor, ou um instrumento do diabo, né? Porque pra nós católicos é a mesma coisa, né? Sim. Lembrando, eu vou dar uma passada de pano aqui, hein, Alexandre? Não, mas eu concordo contigo. Se a vivência religiosa ela estiver só nisso, a gente tá entrando numa dinâmica muito perversa. Aliás, uma dinâmica muito parecida com a que Jesus Cristo combateu enquanto esteve aqui. Não é? Ela precisa, a religião e a vivência religiosa, ela precisa ir um pouco além. Para terminar, Alexandre, eu vou fazer uma confissão aqui, eu acho que você lembra e você participou disso também. Quando estávamos no seminário, José Comblan veio aqui, não é? Na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, depois virou PUC, e veio dar uma palestra numa semana teológica. Você lembra disso, não? Não lembro. Você não lembra? Não. Pois eu lembro. E a vontade que eu tinha de torcer o pescoço do Comblan,
Mas hoje eu entendo porque era a metodologia dele de dar palestra. Ele chegou sabendo que estava falando para seminaristas e falou assim: bom dia, o seminário é casa de gente preguiçosa. Fábrica de gente preguiçosa. E todo... Eu falei, quem é esse cara? Tal. Mas era o método que ele criava de polemizar e depois fazer ali todo o desenlace do pensamento teológico. Meu primeiro contato com Comblan não foi um dos melhores. E hoje eu sou um dos caras que estuda, que gosta e que lê a obra. E isso para mostrar que não existe amor à primeira vista e nem ódio à primeira vista também. Dê tempo para as pessoas te convencerem que é diferente, né? E o duro é você perceber que é realidade. Chega, Alexandre! Abraços, ouvintes seminaristas. Mostrem o contrário. Não, mostrem. Tem muito seminarista bom aí que faz o contrário, que trabalha pra caramba, mas a gente tem que tomar cuidado, porque de fato o sistema às vezes tende a nos colocar numa vida de preguiça, não é? Mas tem seminarista aí. É mal, mas minha turma é legal. Pois é. Mas tem muito seminarista bom aí, sim, que eu sei que ouve o programa e que ralam pra caramba mesmo. Ralam às vezes mais do que os padres. Alexandre, não, chega... E outra, Pedro, esses seminaristas bons também, eles sabem quem são os preguiçosos, sim, né? Sim. E fazem coro com o Comblan e com a gente nessa hora. Sim, é verdade. Alexandre, olha, eu acho que a gente tem que ficar por aqui, né? Senão vai ficar muito comprido esse programa. Sim. Tinha um monte de coisa que eu queria falar. Deveria ter falado. Mas não dá mais, porque a hora chama, não é? Também ninguém aguenta tanto tempo. A gente poderia fazer um parte 2. Acho que a gente tem que fazer um programa sobre Medellín. Eu acho que precisa fazer. Temos que falar mais de Padre Biapina, temos que falar de Cícero Romão Batista. Pois é, precisa. Outros programas virão à frente e a gente vai falar sobre essas coisas com certeza. Mas a lista só aumenta. A gente tá igual o George R.R. Martin. Não termina abrindo essa obra, as pontas. Mas eu queria agradecer muito a audiência, você que ouve, você que vai continuar resistindo depois que a gente falou de José Comblan, vai continuar nos 9 ouvintes. Passe esse programa pra frente, podcast é assim. Por mais que a gente faça posts em redes sociais, quem descobre vai falando pouco a pouco, um por um. Esse é o esquema que fazem os podcasts crescer. E a gente sente que tem bastante gente chegando nova aí, graças justamente ao trabalho de divulgação, né? Eu venho percebendo que a gente já tá aí numa segunda leva de ouvintes já. Sim, agradecer a todo mundo que tá chegando e agradecer a quem divulga. E olha, se esse é o primeiro podcast que você tá ouvindo, né, o primeiro episódio de uma conversa, você tenha certeza que esse foi o pior. Né? Tem pra trás aí um monte de coisa boa. Então dá uma ouvida lá nos anteriores que... Olha, tem alguns que são da pontinha da orelha, amigo. Sim. Olha, dos 15 pra cá, hein? Né? Dos 15 pra cá, né? Dos 15 pra cá. Eu tava ouvindo os antigos, eu falei, cara, como... A gente vai evoluindo, como pokémons, não é? Ou não. Ou não. Olha, Alexandre, valeu, eu fico por aqui. Evolução não necessariamente é para o melhor, hein? A loucura vem tomando conta. Bom, eu fico por aqui. Chega, né, Alexandre? Chega, vamos tomar café. Vamos lá, um beijo. Um abraço. Nossa, Alexandre, que desânimo. Olha, receba aí o meu aperto de mão, então. Até mais. O nosso carinho sempre. Mas que bonito, Rádio AM. Olha, Paulo Lopes. Oi, gente. Falou, tchau. Chega.